Todos nós, em algum momento da vida, já nos deparamos com situações difíceis, em que o problema parecia não ter uma solução. No entanto, tudo acaba dando certo no final, quando enfrentamos da melhor maneira a situação. Infelizmente, existem pessoas que paralisam nos momentos de diversidades, o que prejudica na solução do problema. Mas você sabia que existe uma forma de trabalhar a nossa performance frente aos desafios que a vida nos traz? Na edição de hoje do PodTime 1 Entrevista, nós vamos conhecer o Mindset, um termo que estuda a programação da mente humana. E para conhecermos este termo, convidamos o economista especialista em coach evolutivo e gestão de qualidade, Geraldo Magela. Seja bem-vindo ao nosso podcast, ao PodTime 1 Entrevista. Muito obrigado, e eu me sinto extremamente honrado pelo convite, sobretudo para abordar esse tema que é tão pertinente no contexto atual. Nós que agradecemos a sua participação aqui no nosso podcast. Geraldo, começando, o que é o Mindset? Eu gostaria que o senhor fizesse essa introdução para os nossos ouvintes aqui do podcast. Na verdade, o termo Mindset, ele foi introduzido por uma pesquisadora norte-americana, o nome dela é Carol Dweck. Em 2006, ela fazendo um estudo, ela identificou que existe um grupo de pessoas que, diante de desafios, diante de dificuldades, diante de contratempos, diante de críticas, elas têm uma resposta. E essa resposta, geralmente, é uma resposta que leva à estagnação, à paralisação e ao medo. E essas pessoas, geralmente, elas se acomodam ao status quo, elas têm muito aquela frase, ruim com isso, pior sem isso. Então, diante de um problema, elas paralisam. Agora, ela identificou também outro grupo de pessoas que, diante de problemas, diante de desafios, diante de dificuldades, diante de críticas, essas pessoas, elas se energizam, elas se mobilizam para buscar saída, para buscar solução. É como se os desafios gerassem uma força interior ou despertassem nelas uma força interior muito grande. E aí, ela, aprofundando o estudo, ela identificou que tudo isso estava relacionado ao modelo mental, ou à mentalidade, que ela chamou de mindset, mind, mente, e set de programação, ou seja, ambos tinham a programação mental distintas, que essa programação é herdada em função da história, em função da educação dos pais, em função do contexto onde eles cresceram, e isso impacta na vida toda, em todos os aspectos da vida. Então, foi interessante a descoberta dela, até para conseguir explicar por que algumas pessoas, muito embora tenham currículo, tenham diploma, tenham formação, tenham MBA, mas elas não avançam. Elas ficam muito mais preocupadas em encontrar, em passar num concurso, em encontrar uma pseudo-instabilidade ou uma relação mais ou menos, no campo amoroso até, do que ousar, do que empreender, do que arriscar, do que fazer aquele questionamento. Eu não estou satisfeito aqui, eu não estou feliz aqui. A questão do mindset ajudou muito a entender por que algumas pessoas têm resultado pífio, muito embora tenham talento, e outras têm um resultado, são bem sucedidas, têm resultados bem mais auspiciosos, muito embora elas não tenham aquele talento predominante. Mas por quê? Em função do mindset fixo, aquela mentalidade fixa, que diante dos desafios, contratempos e limitações, eu fico paralisado. O que tem mindset de crescimento, não, ele pode até não ter o talento, muito embora todos tenhamos um talento, mas ele não tenha, de repente, tanta habilidade quanto o outro, mas ele consegue fazer do pouco que ele tem um grande diamante, porque ele não tem medo do desafio, não tem medo de dificuldade, não tem medo de contratempo. Tá? E aí os resultados são consideravelmente
totalmente diferentes e melhores. Tá certo, Geraldo. Essa introdução nos ajudou a compreender esse assunto. Agora nós vamos caminhando e como o Mindset pode me ajudar a modificar a minha forma de pensar. E também como ela pode me ajudar a enfrentar esses desafios, os novos desafios. Na verdade, se o Mindset é a configuração da sua mente, todas as tuas respostas ou todas as tuas reações, quer seja no campo amoroso, no campo profissional, em todos os aspectos, vão ser determinados pelo seu modelo mental. Porque o Mindset tem a ver com crença, com o que você diz para si, com a tua postura, com os teus comportamentos. Se eu tenho um padrão ou um Mindset fixo, o que vai significar? Significa que eu tenho uma série de crenças negativas de medo que vão influenciar nas minhas decisões, que vão influenciar nas minhas ações e na minha postura. Logo, portanto, se eu levo para o campo amoroso, eu posso até não estar feliz numa relação, mas eu não mudo. Se eu levo para o campo profissional, eu posso até não estar satisfeito ou feliz com a escolha profissional que eu fiz, mas eu tenho muita dificuldade em mudar. Eu tenho muita dificuldade em romper com os padrões ou romper com hábitos. Então, o que tem mais sério de crescimento é muito mais fácil. Se eu perco o emprego, eu não fico paralisado. Nem que eu vá vender din-din, mas eu dou meu jeito. Se eu termino um relacionamento, eu vou sofrer, eu vou chorar um mês. Então, o que tem mais sério de crescimento, ele tem bem claro o seguinte: eu perdi o grande amor, mas não a capacidade de amar. Eu perdi o emprego, mas não a capacidade de realizar coisas com as minhas habilidades. Então, assim, os acontecimentos vêm, mas ele não deixa que os problemas e os acontecimentos se tornem maiores que ele. Ao contrário do Mindset fixo, ele fica paralisado, porque o problema se avoluma, se torna maior do que ele. No Mindset de crescimento, não. Sabe a frase básica? Diante do problema, eu deixo bem claro quem manda em quem. O Mindset fixo, o problema manda nele. O Mindset de crescimento, ele manda no problema. Tá certo? Entendi. E é por isso que pessoas que têm Mindset fixo reagem. E a reação ela é sempre seguida de ou arrependimento, ou remorso, ou culpa. Pessoas que têm Mindset de crescimento, geralmente elas respondem. E toda resposta ela é escolhida, consciente. Pode até não dar o melhor resultado, mas ela dificilmente gera arrependimento, remorso ou culpa. Geraldo, temos esses dois fatores determinantes aí para que o Mindset identifica, né? O Mindset fixo de crescimento. A pessoa mesmo pode identificar isso com ela ou não? É preciso alguém ajudar ela a identificar? Ela pode identificar, é só você entrar na internet, colocar teste seu Mindset. Então, é um questionário básico, agora ela tem que ser bem honesta com ela, que já vai ter o resultado, Mindset fixo ou Mindset de crescimento. E foi esse questionário, foi esse instrumento que nós usamos com o gestor do Iroiac Supermercado, os gerentes e líderes do Iroiac Supermercado, foi lá que nós identificamos que parte tinha Mindset fixo, parte tinha Mindset de crescimento. E com base nisso, a gente começou a avaliar os resultados. Resultados em termos de desempenho mesmo, e eles começaram a olhar também os resultados em termos pessoais, qualidade de vida, afetivo. Você consegue usar o instrumento para identificar. Agora, é importante você buscar um profissional, pode ser um coach, alguém que o oriente, que o ajude a fazer essa mudança de mindset, porque existe uma série de técnicas, ferramentas, metodologias para você sair dessa programação mental fixa e avançar, porque é uma construção que vem da sua história. Eu não nasço com um mindset fixo, eu aprendo, muito embora eu aprendo, por mais amor que os pais tenham, por mais amor que os cuidadores nossos tiveram, a gente aprende em função dos medos que eles passam para a gente. Não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso, cuidado daquilo, você pode se quebrar, você pode se machucar. Ou seja, esse excesso, muitas vezes, faz com que você comece a não acreditar que você seja capaz. Então, quando há uma super proteção, geralmente você está estimulando essa programação de que diante dos problemas e das dificuldades eu não vou conseguir superar. Agora, a própria
criação estimula também o mindset de crescimento. Quando os pais estimulam, desafiam, empoderam e deixam que os filhos aprendam com os próprios erros, você está estimulando um mindset de crescimento. Por isso que tem que se fazer um trabalho onde a pessoa revisita a sua história, conhece um pouco de si mesma e começa a identificar qual a origem de ter esses padrões de comportamento. Tá certo, Magela. E é importante também, como você frisou, a questão da pessoa ser honesta com ela mesma, né? Falar a verdade para poder dar certo, né? Exatamente, porque nós já tivemos situações em que as pessoas se autoavaliaram e deu um mindset de crescimento. Aí você fala, tá, olha seu resultado na vida amorosa, na vida profissional, na vida pessoal. Olha teus resultados, você vai perceber que a tua avaliação foi equivocada e que você mentiu e continua mentindo para si mesmo, tá bom? Vamos seguindo aqui, Magela, o assunto está muito interessante. Esse mindset, a gente pode dizer que é a mesma coisa que reprogramação mental ou não? Na verdade, a reprogramação mental é uma forma ou técnica ou metodologia que os profissionais utilizam para ajudar você a se libertar, a se livrar de algumas crenças negativas ou ressignificar crenças negativas. E aí, por exemplo, algumas pessoas têm algumas crenças de que ninguém gosta delas. Isso é uma crença negativa. Ou que elas não são bonitas. A reprogramação, ela ajuda você a ressignificar essa crença, a adotar uma outra crença que invalide essa crença de que você não é bonito, de que você não é bem quisto pelas pessoas. Agora, o mindset, ele, na verdade, ele identifica essas crenças que a programação, a reprogramação, vai te ajudar a ressignificar. Então, vamos fazer o teste do mindset, vai falar, olha, eu tenho um mindset fixo. Agora, deixa eu identificar quais são as crenças negativas que têm acompanhado toda a minha história, até para me entender de onde que eu as herdei. E aí, a reprogramação mental pode ser um instrumento que te ajude a superá-las, a ressignificá-las e a se livrar delas. Então seria, no caso, uma ferramenta do mindset. Não teria nenhuma diferença, não. Seria uma ferramenta, no caso. Uma ferramenta, um método, vou dizer, para ajudar você não só para a mudança de mindset, mas que os coaches usam, sobretudo dentro da programação neurolinguística, para você mudar o seu modelo mental mesmo. Então é uma ferramenta muito rica, é uma metodologia muito rica e é muito poderosa. Você vai encontrar na própria internet reprogramação mental para tudo, para dinheiro, para o amor, para felicidade, tem tudo. Porque eles trabalham em cima das crenças negativas que você herdou. Agora, o mindset, ele diz assim, olha, a tua configuração mental, ela está repleta de crenças negativas que paralisam você e enchem você de medo. Vamos usar a reprogramação mental sobre algumas dessas crenças poderosas para a gente ressignificá-las, mudá-las e ajudar você a avançar para outro mindset, que é o mindset de crescimento. Essa é a proposta da reprogramação mental, tá? Tá, ok. Magela, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse podcast já se animaram, né? Já devem ter identificado o seu mindset e elas devem estar se perguntando, né? Onde que eu encontro esses profissionais aqui em Manaus, se é pela internet ou não? Eu tenho aconselhado o seguinte, a gente começou esse trabalho, efetivamente, a Personal Quality, até em parceria com o próprio Sebrae, de treinamento e capacitação de mudança de mindset há uns 3 ou 4 anos atrás. E começamos a trazer a mudança de mindset para o processo do coach nos últimos 2 anos. Então, assim, eu tenho visto e acompanhado em Manaus profissionais que vêm de fora. Ultimamente eu vi até um stand-up sobre mudança de mindset, mas você vai encontrar coaches que trabalham mudança de mindset em Manaus, mas treinamentos eu ainda não vi, sobretudo nesse período de pandemia agora, que não tem mesmo. Mas você vai encontrar coaches, ou vai encontrar até treinamento, cursos online, gratuitos, para você entender o que é o mindset e começar a buscar o melhor caminho. Mas, na prática mesmo, o que eu oriento é buscar um especialista, porque o processo de mudança de mindset, ele exige uma revisitação da sua história, da sua infância, das suas crenças, um olhar sobre si mesmo. Então,
um treinamento por si só, ele vai te ajudar a perceber qual é o mindset, mas a mudança do mindset exige um acompanhamento, um coach, ou até mesmo o psicólogo, vai depender do que a pessoa escolher. Magela, tu tocou num assunto muito importante, né? Procurar alguém que realmente seja especializado, que seja de confiança, não é verdade? É exatamente porque, ao falar de mudança de mindset, estou falando de crença, estou falando da história do ser humano. A gente tem feito alguns trabalhos, aliás, vários, de coach evolutivo, que foca na mudança de mindset, e você percebe que a origem das crenças negativas das pessoas, elas estão carregadas de histórias dolorosas que merecem respeito, merecem ser tratado considerando o ser humano de forma inteira. Então, eu não consigo trabalhar crenças negativas, eu não consigo trabalhar mudança de modelo mental simplesmente com treinamento. Mesmo porque existe uma regra que a gente adota muito. Não dá para mudar comportamento se eu não mudar a consciência que o gerou. Então, eu preciso trabalhar a consciência por trás do comportamento, porque eu posso até atenuar o comportamento umas 2 semanas, dali a 3 semanas a pessoa voltou a ter o mesmo padrão de comportamento, porque a consciência geradora daquele comportamento, que traz em si crenças negativas, não foi alterada em nada. Então, a pessoa, na verdade, ela passou um verniz e ela vai segurar aquele verniz até que uma situação de conflito, de estresse, de medo aflore, e aí o mindset vai reaparecer. E aquele padrão de comportamento errático e reativo vai aparecer. Dá para trabalhar esse mindset na área pessoal e também na empresarial? Você teria algum exemplo para a gente? Com absoluta certeza, tá? Nós temos são várias empresas, mas eu vou citar Dexia Automação, os gestores de lá, e eles passaram por uma mudança de mindset tão profunda que hoje eles estão trabalhando um processo de transformação cultural da empresa. Supermercados Iroiac, Elisângela Iroiac, que é uma das sócias, ela passou por um processo de mudança de mindset também tão profunda que isso fez com que ela puxasse todos os líderes e os gerentes para o processo e, a partir daí, começasse todo um novo modelo de gestão. Um modelo de gestão em que fomentasse efetivamente essa mudança na postura, essa mudança na mentalidade, essa mudança realmente no modelo mental das pessoas, porque até então era muito aquele conceito do controle e comando, meu estilo de gerenciamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na medida que você muda o mindset, você percebe que se você ajuda as pessoas a mudar o modelo mental, a mudança, a transformação que elas fazem é uma escolha consciente, uma escolha pessoal, em que eu não preciso vigiar depois, eu não preciso controlar depois e nem gastar energia. E essa mudança impacta na vida pessoal, impacta no casamento, impacta nas relações afetivas, impacta no clima organizacional da empresa, ou seja, impacta em todas as esferas, em todas as dimensões da vida das pessoas. Só que exige autoconhecimento, você parar, você se colocar como protagonista, que é uma maior dificuldade hoje, as pessoas não querem parar. Então, no piloto automático, quando você fala, amigo, pare, olha esse teu mindset, o teu modelo mental, olha para onde que ele está levando você. Você está repetindo um padrão de relacionamentos desgastantes, uma insatisfação no trabalho, uma infelicidade em casa, e você não para. Muda a consciência que está gerando esses comportamentos que estão gerando esses resultados, mas elas não param. Tá certo, Magela. Então, resumindo o mindset, seria limpar a lente, ter uma nova visão? Perfeito. Você usou uma analogia perfeita. A gente coloca bem claro, o significado das coisas é o que você dá a elas. Então, se eu uso um óculos, as minhas lentes do mindset fixo, todo o meu olhar para relacionamento, para a vida pessoal, para a vida profissional, tem um viés do medo. É o medo do perigo, é a desconfiança, é a insegurança. Agora, quando a minha lente ela tem a cor do mindset de crescimento, esse olhar é um olhar de oportunidade, é um olhar de desafio, é um olhar de questionamento, ou seja, por que continuar sendo
essa mesma pessoa, se você pode ser uma pessoa melhor. Essa é a pergunta básica do mindset de crescimento. Eu não me acomodo, tá? Não tem um patamar que eu alcance, porque eu percebo que eu sou ilimitado, eu tenho um potencial a ser explorado e eu posso sempre revelar minha melhor versão e sempre em busca dela. Muito bom. Magela, estamos chegando ao final e muito bom esse assunto, dá vontade de ficar ouvindo aí o dia todo. Eu te agradeço muito pela tua participação aqui no podcast do Real Time 1, aqui no nosso Pod Time 1 Entrevista. Espero que você volte mais vezes aí para a gente conversar, que tem muito assunto, com certeza. Ok, eu que agradeço o convite, estamos à disposição, tá? E a Personal Quality, consultoria e treinamento, está à disposição. Qualquer coisa, vocês podem nos visitar no Instagram da empresa, @Personal Quality Consultoria, ou pode entrar em contato com a gente. Tem o Instagram da Personal Quality Consultoria, @Personal Quality Consultoria, ou pode entrar em contato comigo mesmo. Geraldo Magela, 991286945, tá bom? E aí a gente pode até disponibilizar, passar para você o teste do Mindset, até para se conhecer um pouco mais, e a partir daí você faz as suas escolhas, tá bom? Para a gente é uma grande alegria e um grande prazer saber que o tema Mindset, ele está realmente chegando e ganhando essa força que ele deve ter para ajudar as pessoas a fazer a mudança, ou fazerem as mudanças necessárias. E essa edição do Pod Time 1 Entrevista vai ficando por aqui. O nosso muito obrigado a você que nos acompanhou. Outras notícias e podcasts você confere no portal realtime1.com.br.